Quando eu vejo uma manhã tão bonita assim, eu fico imaginando, se as nossas vidas fossem tão bonitas como essa manhã diante de Deus, não? Como seria agradável ao Senhor nós temos um comportamento, temos uma vida tão bonita como essa manhã. Que Ele nos abençoe grandemente, possamos ser edificados através da palavra dEle. Tudo venha concorrer para o nosso bem, para a nossa alegria, mas que aponte para a glória do Senhor Jesus, razão maior da nossa vinda aqui, da nossa existência. Ele é a razão maior. Se não for Ele, estamos perdendo tempo aqui. Melhor seria ficar lá assistindo lá o Globo Rural, ou tantas outras coisas, não é mesmo? Porque aqui tem efeito eterno. Aquilo lá passa. Amanhã pode acabar, com muitos programas de televisão eles já acabaram, e vão acabando, mas aquilo que nós vamos ouvir aqui, aquilo que nós vamos aprender hoje aqui na casa do Senhor, tem efeito eterno. Imagina nós lá um dia no céu, todos nós lá, lembrando, não sei se isso vai acontecer, é imaginário, né? Mas que a gente esteja lembrando, poxa, como foi bom estar na casa do Senhor naquele dia. A prioridade, tudo tem que ser para as coisas de Deus. E eu desejo também a paz e a graça de Deus para aqueles que vão ver o vídeo depois. Que a graça de Deus seja sobre cada um também. Vamos abrir a palavra do Senhor em Jó. Jó é só pegar o salmo e dar uma marcha ré, como dizia um pastor. Pega o salmo e dá uma marcha ré. Jó, livro de Jó, seu primeiro capítulo, dos versículos 1 até o 5. Apenas 5 versículos que nós vamos utilizar nesta manhã, na reflexão que Deus colocou no meu coração. Essa semana eu fiquei pensando, Senhor, o que eu vou falar? O que o Senhor quer que eu fale? Melhor assim, né? A minha filha, ela trabalha com criança, ela é formada em pedagogia. Ela me ligou essa semana e falou, pai, ela trabalha com criança numa escola evangélica. Ela falou, pai, eu vou ter que encerrar o ciclo desse ano lá e eu vou falar com os pais. E o que o senhor tem aí para passar para mim, para que eu possa falar? Aí eu falei, filha, eu vou ver aqui e passo para você. E no fim eu acabei esquecendo daquele detalhe dela. Depois eu liguei para ela, né? Falei, filho, você me perdoe, o pai esqueceu. Ela falou, não, pai, foi tudo bem, deu tudo certo. Mas era um texto que eu queria passar para ela. Mas Deus me direcionou para cá. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Irmãos, eu fiquei pensando qual o título que eu vou dar para essa passagem, para essa mensagem, né? E o que Deus colocou no meu coração, retrato de uma família que agrada o coração de Deus. Hoje as famílias estão vivendo um contexto globalizado, tantas situações, lares destruídos, famílias destruídas. Eu que digo, a minha família mesmo está um bombardeio, está um tsunami de destruição de lares. E a gente precisa pensar, qual é o retrato de uma família que agrada o coração de Deus? Além de agradar o coração de Deus, certamente será
uma família feliz. E a primeira coisa que me veio aqui à mente sobre o texto que nós lemos, qual é o retrato de uma família que agrada o coração de Deus? A primeira coisa que eu tenho é quando os pais são exemplares. Quando os pais são exemplares, não é? Agora eu pergunto, que tipo de exemplo nós estamos retratando para os nossos filhos? Para essas criançadas todas aqui, para os nossos netos. Eu sei que aqui tem gente que é avô como eu. Aliás, eu já sou até bisavô, né? Que tipo de exemplo nós estamos retratando para eles, para as nossas famílias, lá no nosso lar, nas quatro paredes lá? Que exemplo nós estamos preenchendo ali o nosso lar? Não é? Tanto para os nossos filhos, como eu já disse, para os netos e também para os familiares. Engloba todo mundo aí, né? O que os nossos filhos, netos e familiares têm recebido de nós? Nós temos sido bom exemplo lá em casa? São questionamentos, irmãos, que nós temos que fazer a nós mesmos. São questionamentos que nós temos que fazer a nós mesmos. Não apenas na qualidade de pais que somos, mas também na qualidade de avós, de tios, de primos, e sei lá, aí vai uma leva, né? Irmãos, nossos irmãos dentro do lar, que exemplo nós estamos dando para ele, né? Enfim, nós somos membros de uma família, nós somos membros de uma família de Deus. É assim que eu penso. Como é bonito. Eu sei que hoje quase que não existe mais isso, mas no meu tempo, eu não estou muito velho não, viu, irmãos? Eu sou adolescente da terceira idade, né? Mas eu me lembro que você ia, né, principalmente lá de Minas, tem muito, você chegava numa casa, você sentava logo na sala assim, já tinha aqueles quadros ovulados assim, eram reproduzidos, né? Aqueles quadros eram reproduzidos. É um colorido sofisticado que se dava na época, mas ali tinha a foto do pai, da mãe, dos avós. Como era bonito ver aquilo ali. E, acima de tudo, que exemplo aquelas pessoas nos davam, né? Como era bonito olhar aquelas fotos, local visível, aquelas molduras ovaladas. As fotografias eram preto e branco, mas a vida era colorida naquele tempo, de tanto exemplo que eles davam, né? Bem reproduzido, como se dizia. Papai de terno e gravata, a vovó ali, o artista ali dava um jeito, né? Reproduzia aquilo ali, e ficava tão bonito. Eu me lembro que meu pai serviu o exército em Caçapava, e ele tinha lá esse retrato ovalado lá. Eu falava para minha mãe, como o pai era tão bonito. A mãe falava, ué, por que eu casei com ele, né? Mas era coisa linda, irmãos, a gente vê aquilo. Agora, por trás disso aí, vinham os exemplos, né? Os exemplos que ele dava. Que lindo que era, exemplo de simplicidade, né? Exemplo de amor, de dignidade. E nós estamos vendo aqui no texto Jó, o primeiro versículo já está dando um exemplo de Jó para os filhos dele. Ele ali, né? Agora, na vida nossa, na nossa vida, irmão, nós temos bons exemplos, mas temos maus exemplos também. Eu me lembro que eu trabalhava na empresa e eu chegava do meu pai e falava, pai, eu recebi 20% de aumento de salário, fui promovido. Ele ficava contente, alegre, mas ele punha a mão na minha costas aqui e dizia assim, eu estou contente sim, mas não deixe eles perder a confiança em você, que nunca mais você vai recuperar isso. Me falava. Aqui no bairro do Alda Ponte, na minha mocidade, eu tive um amigo, pedreiro, e ele pegava serviço assim, e ia lá, tinha que contratar alguém, daí o menino dele foi crescendo, o menino tinha 10 anos, ele resolveu levar o menino, aí já ir treinando o menino ali. Então, o que ele fazia? Ele pega o tijolo lá, pega uma tábua, pega isso, pega aquilo, o menino foi treinando. À tarde, quando terminava o serviço, eles passavam num bar. Ele pedia lá um quebra-gelo, que eles falam, e depois cerveja. O menino queria, não, você é refrigerante. Refrigerante para você. E assim foi. Quebra-gelo, cerveja e o menino refrigerante. O tempo foi passando.
Um dia o menino disse, pai, mas eu não posso. Um pouquinho, um golinho de quebra-gelo, que era a pinga, né? Aguardente. E ele deu. Aí o menino já passou para a cerveja. E ali já foi, irmão. Foi crescendo aquele mau exemplo. Resultado. O menino tinha 10 anos quando começou com ele. 21 anos o menino faleceu. Já era alcoólatra, fumante e morreu. Então, maus exemplos. E eu volto a perguntar para todos aqui: que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos, para os nossos netos? O Jó, no primeiro versículo aí você já vê, cujo nome era Jó, íntegro e reto, temente a Deus, que desviava do mal. Jó era um bom exemplo para os filhos deles. Aqueles filhos que ele tinha, né? 7 homens, 3 mulheres, né? Uma segunda coisa que eu vejo no texto, que eu pesquisei no texto, qual é o retrato de uma família que agrada o coração de Deus? A primeira que nós vimos como são exemplares, quando os pais são exemplares, né? A segunda coisa que eu vejo, quando os pais são intercessores, é o que Jó fazia. Quando os pais são intercessores. No versículo 5 vai dizer isso. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos, santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Quer dizer, todas as vezes que acontecia isso, o texto não me mostra isso, mas eu creio que diariamente o Jó fazia isso. Ele intercedia pelos filhos. Agora eu pergunto, vem aqui para os nossos dias, nós temos sido intercessores para os nossos filhos? Será que nós lembramos dos filhos, dos netos? Olha aqui essa criançada aqui, irmãos. Nós não sabemos o que vai ser dessas crianças amanhã. Eu trabalhei com um pastor, o reverendo Jader Borges, não sei se o irmão conhece, Jader Borges. Trabalhei numa congregação lá na Imperial. A Elisa sabe disso, acho que a Elisa conheceu o Jader Borges. O Jader Borges, ele fazia visita naquelas casas de menores detentos que tinham um nome, hoje é outro nome, hoje é casa, parece. Mas naquele tempo tinha outro nome. O Jader falava para a gente o seguinte, ele ia lá, visitava, qual o seu nome? João. Qual o seu nome? Benedito. Qual o seu nome? Nome assim comum. Passado alguns anos, o Jader ia lá visitar, qual o seu nome? Davi. Jonas. Nome bíblico. Tinha até filhos de pastores lá detidos. Irmãos, será que nós estamos intercedendo pelos nossos filhos? Pedindo a Deus que o abençoe? Hoje nós estamos vivendo um mundo secularizado aí. É uma enxurrada de problemas, de dificuldade que invade os nossos queridos. Os celulares. O que os celulares estão trazendo na mente dos filhos? E a gente vê aí jovens. Sumiu tal pessoa, sumiu esse, sumiu aquilo, vai ver, aparece amanhã o corpo lá no céu. Então, será que nós estamos intercedendo por eles? E o Jó tem um detalhe aqui, era um homem rico, ele era um mega empresário, ele tinha, só o patrimônio dele aqui é uma coisa fora do comum. Ele poderia designar alguém para cuidar dessa parte dos filhos dele, não. Ele fazia questão de ele mesmo levantar de madrugada. Levantava de madrugada para interceder pelos filhos, com medo de que ele estivesse fazendo alguma coisa que entristecesse o coração de Deus. Os nossos filhos hoje estão saindo. Às vezes eu fico lá em casa, lá, deitado, e a minha mulher ela já toma um indutor de sono, ela já está dormindo, mas eu balanço ela. Olha, o Vitor não chegou ainda, já são 11h30, onde é que o Vitor está? Que isso, está muito preocupado? Eu estou preocupado, quero saber onde é que ele está. Ele já mandou aqui para mim que está na casa da avó, da namorada deles, estão lá. Eu falei, tá bom, mas espera aí, 11h30? Que vó que é essa que está permitindo ficar até 11h30, lá meia-noite? E a coisa vai indo, irmão. A coisa é devagar e sempre, não é mesmo? Daqui a pouco está chegando meia-noite, daqui a pouco 1h, daqui a pouco 3h, daqui a pouco 4h. Intercedendo, meu Deus, eu não sei onde é que ele está, mas o Senhor sabe.
cuida dele, tem misericórdia. Então, interceder pelos filhos. E outra coisa, um detalhe muito importante aqui, que diz que Jó o santificava. O que é isso, santificava? Lembra que Jesus disse? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele doutrinava os filhos. Ele intercedia e doutrinava e ensinava. Meu filho Fábio, ele era garotinho assim, tamanho disso aí. E uma vez nós trabalhava numa congregação de sul de Minas, e fomos almoçar na casa de um presbítero. E chegou na casa do presbítero, fizeram o almoço lá, arrumaram na mesa tudo direitinho, tal. E já vamos ver, né? Sabe o que o Fábio fez? Ele falou assim, escuta, nós não vamos fazer uma oração agradecendo a Deus, e o irmão que nos recebeu era um presbítero. Ele falou, olha, vermelhinho para mim, quando ele fala de vermelhinho, é curar de vergonha. Vamos orar. E tantas outras coisas, tudo porque eu fui exemplo, eu ensinei a criança. Ensina a criança no caminho que deve andar. Eu sei que vocês batem esse versículo. Mas não basta ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Você tem que ser exemplo. Você tem que mostrar exemplo. Vocês têm que acompanhar. Por quê? Ensina a criança, parece que fica um negócio muito frouxo, muito sem sal, sem sabor. Então você tem que ser exemplo. E Jó, como eu disse aí, ele santificava os filhos, ensinava. Além dele dar ali um exemplo, ele intercedia e ensinava. E às vezes, sabe, os meus filhos me lembram, que nem essa menina minha, a pedagoga lá, que eu esqueci de mandar. Ela falou, pai, eu nunca esqueci o que o senhor me ensinou. Na hora ali eu pedi para Deus me ajudar e fluiu tudo na minha mente. Ela lembrou daquilo que a gente ensinava, aquilo que eu ensinei para ela. Não é? Então, a segunda coisa, quando os pais são intercessores. E a terceira e última coisa que eu gostaria de dividir com os irmãos, o retrato de uma família que agrada o coração de Deus, é quando os pais têm o temor de Deus. Essa é a chave dessa questão aqui, dessa passagem. Quando os pais têm o temor de Deus. Versículo 1 está dizendo que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, que desviava do mal. É quando os pais têm o temor de Deus, irmãos. Quando os pais têm o temor de Deus, a conversa é outra. Certa vez lá em Minas, eu estava lá numa fazenda lá e até peguei aquilo como ilustração. O sujeito tirava leite lá, o empregado da fazenda tirava leite e estava um dia cheio de barro, né, de lama. E ele foi, aquele pezão descalço, e foi pisando. De repente, o menino atrás dele, filho dele atrás dele, pisando no rastro dele. Quando chegou na porteira, assim, ele falou para o filho, o que você está fazendo? Por que você está pisando nos meus rastros? Eu falei, estou pisando no rastro de um grande homem. Estou pisando no rastro de um grande homem. E aquele homem falou para ele, olha, mas cuidado onde eu pisar. Você está pisando aqui nesse barro, um trabalho que eu estou realizando. Mas cuidado naquilo aonde eu esteja pisando. Porque ele dizia o seguinte, às vezes eu estou pisando em lugar que Deus não aprova. Quando os nossos pés, às vezes, estiver pisando em lugares que Deus não aprova, irmãos, fuja dali, saia dali, porque ali vai acontecer coisas que desagradam, né? Com relação ao temor de Deus, o que acontece? Onde existe o temor de Deus, o pecado será evitado, a vida será preservada. Lembram lá quando Abraão chegou na terra de Gerar lá? Não na terra lá daquele rei lá, ele mandou a esposa, a dona Sara era uma gatinha, né? Eu devia ser muito linda a Sara. Um dia veio lá no céu e falou, Sara, como você era bonita mesmo, né? Ele pediu que ela mentisse, que na verdade ela era meia-irmã dele. Pediu que ela mentisse, que ela era irmã dele. Aí o que o rei fez? Levou ela embora para lá. Chegou lá, Deus lá foi lá cobrar dele. Mas ele falou que era irmã.
O que o Abraão, o que ele justificou? Ele falou, aqui não tem o temor de Deus. Se eu falasse que era minha esposa, como não tem o temor de Deus, eles me matariam. José, irmãos, nós temos um exemplo muito profundo de José. Lembra quando os irmãos de José foram lá, começaram a ir lá buscar alimento, aquelas coisas tudo lá? E o José sabia que eram os irmãos dele. Quando ele se revelou para os irmãos dele, o que o José poderia ter dito? Falava, um dia da caça, outro dia do caçador. Vocês fizeram isso comigo, agora eu vou esganar vocês. Ele fez isso? Ele não fez. Vocês viverão porque eu tenho o temor de Deus. Foi isso. E quantas coisas, irmão, nós temos notícias já. As parteiras lá, a dona Cifrá, a dona Puá. Lembra quando o faraó mandou? Os menininhos mata tudo, as meninas deixa viver. Mas os menininhos mata todos eles. Elas fizeram isso? Não fizeram. Por quê? Porque elas tinham o temor de Deus. E por elas terem esse temor de Deus, é que o pequeno Moisés também foi poupado. Senão não teríamos aí o Moisés, não é? Elas não fizeram o que o faraó pediu, porque elas tinham o temor de Deus. Elas estavam mais propensas a obedecer o que Deus mandava, o que Deus aprovava, do que o faraó. Então, temor de Deus. E por aí a gente tem muitas histórias sobre o temor de Deus. Quando o temor de Deus estiver, com certeza vidas serão poupadas. Olha, se esses países que estão em guerra aí, matando gente, adoidado aí, parece que o ser humano ali é um bicho, um animal, sem valor nenhum. Se tivesse o temor de Deus, não estaria acontecendo isso. Se tivesse o temor de Deus, muitas coisas não estariam acontecendo. Mas, infelizmente, o temor de Deus está sendo esquecido, está sendo deixado de lado. As pessoas parecem que não estão mais preocupadas com isso, não é? Então, essas três coisas que nós possamos aprender aqui. Uma família que agrada o coração de Deus, quando os pais são exemplares. E eu pergunto, você tem sido exemplo para o seu filho lá em casa, para o seu neto? O que eles estão filmando em você? Aquilo que eles estão filmando de você, eles vão reproduzir amanhã, com certeza. E diz que criança é uma fita virgem, né? Tudo que ela vê, ela grava, não sai. Quando os pais são exemplares, quando os pais são intercessores, você está intercedendo pelo seu filho, pelo seu netinho, pelo seu bisneto, quem tiver bisneto como eu. E uma família que agrada o coração de Deus é quando os pais também têm o temor de Deus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos meditar nessa passagem e saber que com isso nós vamos agradar o coração de Deus e com certeza seremos uma família de acordo com a vontade de Deus, seremos uma família muito feliz, seremos uma família que agrada o coração de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês.